este primeiro culto deste ano de 2026, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor e reverenciar a sua presença gloriosa que está no nosso meio. Irmãos, nós vamos estar lendo uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 20 e os versos 10. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui e nos detendo naquilo que Deus tem de palavra para nós aqui essa noite, que certamente o Senhor tem projetado o nosso crescimento espiritual como indivíduo e também como igreja, como a noiva do Cordeiro, aquela que Ele está preparando na terra para estar levando um dia daqui. Mateus 20, versos 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, igualaste a nós, que suportou a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Amém? Querido Pai Celestial, nós estamos aqui no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ele é o nosso motivo, a nossa salvação, a nossa libertação. E sabemos que o Senhor tem projeto, Pai amado, com nós aqui essa noite. Através dessa palavra, toma liberdade em nosso meio. E até mesmo aquilo que eu ainda não pensei, não veio no meu pensamento, mas o Senhor deseja falar ao Teu povo, que eu seja apenas transporte daquilo que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja, dos Teus filhos neste lugar. E abençoa cada um, Pai amado. Jesus, eu te peço, como já te pedi outras vezes durante essa semana, derrama neste lugar, Pai, temor da Tua presença. Derrama temor, Pai amado, da Tua presença. Que cada pessoa possa ter, Pai amado, esse sentimento, sentir a Tua glória, sentir a Tua presença, sentir a Tua palavra de uma forma muito especial como ainda não. Eu te peço aí no nome de Jesus que alcance também todos aqueles que o Senhor quer alcançar através da transmissão. Em nome de Jesus, amém? Podem tomar os seus lugares, dando glória para Deus. Aleluias. Irmãos, nós estamos começando um ano e eu acredito que muitas fábricas, muitas empresas, na finaleira deste ano, até mesmo os bancos, eles pararam para balanço. Então faz ali uma contagem e vê como foi o ano, enfim. Há uma organização para dar início no próximo ano. Assim é nas empresas, assim se diz respeito também às prefeituras, ao governo também do estado, da nação. Podem até fazer uma eleição durante um tempo antes do começo do ano, no ano anterior, mas vai realmente funcionar aquela nova equipe de trabalho no início do ano, quando começam novos projetos. E nós sabemos, irmãos, que a igreja, que nós, povo de Deus, não é diferente. Jesus nos chamou e Ele nos chamou para ser salvos. E se fosse apenas para nos salvar, eu creio que Deus, apenas nós aceitaria Jesus e Ele já nos levaria daqui, algo parecido dessa
amados por Deus e Deus tem uma confiança muito grande em nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, eu trabalho o ano inteiro, até mesmo dentro da minha casa, as mulheres lá fazendo os afazeres do lar, os homens lá os seus trabalhos também, e às vezes chega o final do ano, vem aquele cansaço e até pensa, será que alguém reconhece o que eu faço dentro dessa casa? Será que alguém reconhece o meu valor? Será que alguém reconhece o meu esforço? Será que alguém vê o que eu estou fazendo na minha vida? Quantas pessoas às vezes ficam frustradas, chateadas, porque não recebem às vezes uma palavra que os coloque para cima. E tem muitas pessoas que são carentes e dependentes de um elogio a toda hora. E quando isso não acontece, ficam chateadas e frustradas. Mas eu gostaria de dizer para a igreja, não de uma forma leviana, mas com maturidade, que a palavra de Deus nos dá. O Senhor nos chamou para nos salvar, e além de nos salvar, Ele confia na gente, irmãos. O Senhor confia em ti, Ele tem visto o teu esforço, Ele tem visto a tua dedicação, Ele tem visto a tua labuta lá no teu lar, na tua casa, pela tua família. Quem sabe você pensa, mas parece que ninguém está vendo, até quando eu oro, quando eu choro, mas o que importa é quem está vendo e tem todo o poder nas suas mãos. E por Ele confiar em nós, irmãos, como igreja, como povo do Senhor, como pessoas que confiam em Deus, a palavra de Deus é direcionada para a organização do trabalho do reino também. Nós, como igreja, temos funções. E aqui nesta palavra, irmãos, aqui sobre os trabalhadores na vinha. Jesus só falou essa parábola aqui por causa de uma pergunta de Pedro. Jesus estava dizendo que é muito difícil uma pessoa rica entrar nos céus. Porque Jesus estava vendo ali em Jerusalém, Israel, pessoas riquíssimas. Mas enquanto ele estava falando sobre o coração do Pai, a palavra batia e voltava. Muitas pessoas ouviam, mas poucas davam crédito. E Jesus mira para os discípulos e diz isso: é muito difícil os ricos adentrar os céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí os discípulos ficaram apavorados, eles disseram: Senhor, mas então quem é que vai se salvar? Por isso a gente tem a noção de que lá não era um lugar, um vilarejo de gente de classe social mais pobre, mas era pessoas que eram da alta posição. E aí Jesus disse: olha, Deus tem todo o poder para fazer isso. E aí Pedro toma uma palavra e diz assim, bem aqui nesse finaleiro aqui do capítulo 19. Pedro diz assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e o que será de nós? Aí Jesus diz assim, para aqueles que seguirem após mim, eles vão se assentar nos 12 tronos comigo. Quando me assentar no trono para julgamento, eles se assentarão nos 12 tronos junto comigo para julgamento das 12 nações. Aqueles que abandonarem, ou seja, aqueles que confrontarem por causa da fé em Jesus,
diária. Só que daí a vinha está lá madura, a uva está madura, precisa, e quando Jesus ele faz essa analogia, ele olha para os vinhedos de Israel. E quando a uva está madura, ela precisa de gente, de funcionários para trabalhar. Então Jesus, ele já, pela madrugada, ele convocou uma equipe de gente. Mas aí, quando é a terceira hora, ele sai, que isso quer dizer 9 horas da manhã, quando os outros já estão trabalhando. E ele vai e encontra a gente parada, sem nada para fazer. E Jesus diz: o que vocês estão fazendo? Nada, ninguém contratou a gente. Então vem que eu vou pagar um salário bom para vocês, se vocês virem trabalhar na vinha. E eles foram. Não bastando, quando chegou ali a sexta hora, Jesus saiu, Jesus não, o agricultor, mas a mensagem era Jesus que estava falando aqui. O agricultor sai e ele vai contratar mais gente que esteja parada, mais peão para a roça. E aí esse horário, a hora sexta, é meio-dia. E ele encontra mais gente. Aí passa-se o tempo, estão trabalhando, o dia vai chegando para o lado já mais da metade do dia, e o proprietário vê que ainda precisa gente naquela seara, naquela lavoura para trabalhar. Então quando chega a 9ª hora, 3 horas da tarde, ele sai de novo e ele vai em busca de gente e ele encontra. Ele encontra e essas pessoas vêm trabalhar. Então chega a hora 10ª, que é esse texto que a gente leu aqui como introdução da mensagem. E na hora 10ª ele encontra mais gente e ele chama. Afinal, o dia já está terminando, é 4 horas da tarde a hora 10ª. O dia já está terminando, mas tem ainda uva para colher. A vinha ainda está grande, o trabalho ainda tem muito, e só quem é o proprietário para saber do comando ali, de como tem que organizar para funcionar, para dar certo, para não perder o produto. E ali ele contrata mais gente às 4 horas da tarde, e quando chega pelo final do dia, ele vai ajustar o salário com os seus funcionários. E ele chama primeiro aqueles que veio às 4 horas da tarde, os que trabalharam apenas 1 hora, 2, sei lá, 3, não sei que hora é que ele foi ajustar as contas. E aí ele dá um denário para cada um. Aí os que pegaram de madrugadinha, de manhã cedo, pensaram: pô, se esses camaradas estão ganhando aqui um denário e foi combinado com a gente um denário, então a gente vai ganhar muito mais. E já ficaram ali cheios de esperança, nós vamos ganhar muito mais. E aí foram ajustando, o dono da vinha foi ajustando as contas e cada um foi ganhando um denário. Todos ganharam a mesma coisa. E aí aqueles que pegaram cedo, eles reclamaram. Foi o que a gente leu aqui, eles reclamaram. E disseram assim: poxa, esses aí que tu contratou quase no final do dia ganhou a mesma coisa que a gente. E o dono da vinha disse assim: por acaso eu fui injusto com vocês? Quando eu contratei vocês na madrugada, nós não combinamos o valor? E eles disseram: sim, a gente combinou. Então eu não estou sendo injusto com vocês. Eu apenas quis fazer com o meu dinheiro o que eu quero. E eu queria pagar a mesma coisa para esses que não me deixaram na mão na última hora. Aí nós vemos, irmãos, que trabalhar para o homem é muito diferente do que trabalhar para Jesus. Aqui, a figura dessa parábola, Jesus ele estava falando do Pai que ajusta os funcionários para a seara no reino dele. Nós temos aqui o povo judeu, que começou lá no tempo de Abraão, de Moisés, um povo que teve ali uma peleja tremenda, prevaleceu em seus dias, são heróis da fé, mas eles estão à mercê daquele grande dia quando a noiva do Cordeiro vai se encontrar e todos estarão juntos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na hora desse assalariado para a salvação, todos vão ganhar a mesma coisa na questão salvação, irmãos. Então, para trabalhar dentro do reino de Deus, quando a gente leva uma pessoa para a igreja, quando a gente fala de Jesus
quantidade, o tempo, mas você está envolvido e você sabe para quem está trabalhando, não precisa ficar se preocupando que Deus vai ser injusto com você. Ele apenas vai estar fazendo com que o grande plano da salvação se cumpra na terra. E um dia Jesus, ali fala bem no início do livro de Mateus, Jesus ele já estava cansado de tanto atender o povo, era muita, a multidão era grande, e Jesus estava ali estendendo a mão, curando as pessoas, libertando, fazendo milagres, e de repente Jesus olha para os discípulos e diz assim: orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua obra, para o seu trabalho. Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua obra, porque há muito trabalho e são poucos os trabalhadores. Ali Jesus estava dizendo: orem ao Pai para que corações disponíveis se preparem e possam se envolver no reino. Eles vão estar trabalhando, se envolvendo. Jesus, a palavra de Deus fala sobre galardões. E galardões a gente sabe que aí entra essa parte que Jesus disse aqui no capítulo 19 para Pedro: aqueles que deixarem os seus familiares, contradizerem até no aspecto por causa da fé, mas seguirem os meus passos, se envolverem no meu reino, fazerem a minha obra, eles se assentarão nos 12 tronos que terão lá para julgamento das 12 tribos de Israel. Ali é o tempo do julgamento das nações, aonde ali o Senhor vai estar dando galardões ao povo dele que não mediu esforço para trabalhar na obra, irmãos, para se envolver. Aí você pode pensar assim e dizer: pastor, mas eu acho que trabalhar na obra tem que ser um pastor, tem que ser um levita, tem que saber cantar, tem que ter uma... Eu acho que é só assim para trabalhar, irmãos. Trabalhar na vinha do agricultor chamado nosso Deus vivo e poderoso. Quando você dobra os joelhos e você intercede por uma pessoa, Deus está precisando daquela oração que você está ali de joelhos dobrados, clamando por aquela vida, porque Ele quer alcançar aquela pessoa. E aí às vezes você fica de braço cruzado e pensando: se eu fosse a pastora, se eu fosse um levita, se eu fosse um diácono, eu ia me envolver mais, mas eu não sou, então eu acho que eu não devo fazer nada. Eu nem sei fazer nada, irmãos. Falar com Deus todos nós sabemos. Dobrar os joelhos e clamar por uma pessoa, aconselhar alguém na direção da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa assim: mas nem isso eu sei fazer. Mas às vezes não se envolver dentro da instituição chamada a igreja, o templo, são tantos afazeres que tem, que a gente pode se envolver e que para nós é na área que a gente sabe. Pastor, eu só sei cuidar de estacionamento de carro, saber botar direitinho lá na fileira. Amém? Deus está precisando até a gente que faz isso nos estacionamentos das igrejas que estão lotadas e precisa alguém para organizar. Lá na cantina precisa alguém para distribuir o lanche quando termina o culto. São tantos afazeres que tem dentro da obra de Deus. E nós precisamos, irmãos, e aí, hoje quando os irmãos entraram, aqui os levitas cantando o hino de Naamã, quebra meu orgulho. Eu quero descer nas águas do amor de Deus para poder servir ao Senhor. Irmãos, este hino, mais uma vez, Deus usa os levitas para confirmar a mensagem no meu coração sobre aquilo que Ele já tinha me dado para pregar aqui essa noite. O orgulho no nosso coração, irmãos, é um grande tropeço em qualquer área que a gente for trabalhar. Hoje nós falamos aqui acerca de empresas, falamos aqui sobre trabalhos seculares que aí, norteiam no mundo. E a gente vê grandes problemas acontecendo porque é gente que lida e às vezes o coração não está tratado, às vezes o coração está tão cheio de mágoa, tão cheio de orgulho, tão cheio de revolta, tão cheio de vontade de fazer os outros beijar os seus pés,
E aí entra lá e pensa que vai poder fazer o que quer, e aí não consegue, aí fica mais chateado, aí vira E quantas pessoas, irmãos, que hoje em dia assumem uma posição dentro de uma empresa, eu já nem vou falar dentro da igreja, vou falar dentro de uma empresa, no trabalho secular, entra lá pensando numa posição mais alta, pensando em sabotar alguém de colega que está do lado, pensando em sabotar, puxar para trás para assumir aquele lugar. Só que no reino de Deus não acontece isso, irmãos, porque o dono da seara, ele não aceita essas coisas. Por isso que o salário para todos é o mesmo, e o esforço maior terá galardões no julgamento no final de todas as coisas. Aqui nós vemos a mãe de João e de Tiago, aqui bem pertinho, o livro de Mateus também, 20. A mãe de Tiago e de João, os dois discípulos de Jesus, ela veio assim e pensou: são 12 discípulos, mas os meus filhos estão ali. Eu vou pedir um carguinho especial para quando sair aqui da terra. E ela vai lá e diz assim: Jesus, o Senhor, quando tiver sentado no trono, dá para deixar os meus dois filhos amados, um sentado à direita e outro à esquerda, sentar, fazer lado com o Senhor? E aí Jesus disse: olha, o que tu estás me pedindo eu não posso conceder, até porque não é eu que decido sobre isso, mas dura coisa tu estás pedindo. Porque quem é que pode beber do cálice que eu vou beber para se assentar à minha direita ou à minha esquerda? Quando eu falava sábado passado acerca de pódio e também de um trajeto que a gente tem até chegar no pódio, que são as nossas renúncias, que são as nossas decisões, que é a nossa caminhada que vai sendo preparado. Era isso que Jesus estava querendo dizer aqui acerca de Tiago e João. Ele estava dizendo para a mãe deles: olha, tu está preparada para ver os teus filhos sendo crucificados por amor ao reino de Deus? Aí os dois filhos se levantaram e disseram: não, mas do cálice que o Senhor bebe a gente pode beber também. Olha a prepotência, irmãos. E às vezes num grupo de gente, e agora eu entro para dentro da igreja aqui, ó, porque nós estamos sendo curados, tratados por Deus. Quebra meu orgulho, que seja a nossa oração diária. Às vezes num grupo onde estão todo mundo trabalhando, um pensa: não, eu sei fazer melhor que o fulano, mas por que o fulano chegou agora e já está lá? Mas por causa de que eu ainda estou aqui? E aí começam essas coisinhas, irmãos. Irmãos, para chegar muitas vezes num nível que o Senhor coloca num chamado especial, você não sabe quantas lágrimas, quantas lutas, quantas provas, quantos testes espirituais a gente enfrenta. E é só por um chamado que a gente permanece no lugar que foi chamado mesmo. Só quando a gente entende quem é que chamou. É por isso que hoje em dia a gente está vendo o pastor adentrando igrejas, abrindo igreja, subindo para púlpito, e daqui a pouco já não está mais, daqui a pouco já está saindo. Irmãos, se eu me chamar a mim mesmo, essas coisas são propensas a mim. Eu não posso me chamar a mim mesmo, quem escolhe é Deus. E é Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama e Ele orienta. E quando nós entendemos este chamado, às vezes é as duras penas.
agricultor, na mensagem de Jesus aqui, quando foi chegando no local da vinha, ele orientou, ele disse: olha, os cachinhos assim tem que colher dessa cor, os que estão dessa outra cor aí tem que esperar, tem que usar aqui do lado certamente um balaio para ir colocando, tem que usar a forma certa para cortar, certamente tinha alguns ajustes, tem que cuidar, muitas orientações, certamente o agricultor passou na hora de ir para o trabalho, porque senão pode dar problema. Aqui nós vemos, irmãos, no livro de Lucas 10:20, quando Jesus ele enviou ali os 70 discípulos para a evangelização. Foi ali o momento deles de estar estreando tudo que eles tinham aprendido de Jesus, o poder de Jesus estava sobre eles para evangelizar. E eles foram e ali eles viram sinais, prodígios e maravilhas, porque havia poder na vida deles. E eles voltaram e quando eles foram falar o relatório para Jesus, eles disseram: Jesus, a gente está aqui boquiaberto, porque os demônios se submeteram a nós. E eles estavam loucos de fazer, porque o demônio tinha ido embora com a ordem que eles tinham dado. E olha aqui o que Jesus disse, irmãos. Porque às vezes a gente fica faceiro com o poder que Deus dá nas nossas mãos. Às vezes a gente fica faceiro com a sabedoria que o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas a fundamental linha que nós temos que ter ajustada para funcionar o chamado de Deus dentro do reino dele está exatamente no que Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos não por causa dos demônios se submeterem a vocês, mas por causa do nome de vocês estarem escritos nos céus. Aqui Jesus estava dizendo: são meus discípulos, seguiram após mim, estão levando a sério a fé, o nome deles está no livro da vida, só que agora não vão ficar desapercebidos no meio do caminho por causa do poder. Irmãos, tem tanto cristão hoje em dia que o diabo está iludido por causa do poder nas suas mãos. E as pessoas entram em pecado, caem em pecado e pensam: não, mas o poder ainda continua comigo aqui. Eu expulsava demônios, os demônios estão indo embora ainda quando eu digo para eles sair. Eu tenho orado, Jesus tem me respondido. E tem muitas pessoas se enganando por causa do poder que um dia foi dado. O dom, o poder, aquilo que o Senhor colocou na vida de alguém, Ele não vai tirar. Mas Ele tem orientado muito a questão aqui para a salvação sobre o pecado. Ele diz: quando chegaram lá no final, muitos vão se levantar diante dele dizendo assim: Senhor, mas a gente pregou no teu nome, a gente expulsou demônio no teu nome, a gente trabalhou na igreja no teu nome, a gente fez a obra no teu nome. E aí Jesus vai dizer para eles assim, por isso que eu estou falando aqui, ó, tem gente se enganando por causa dos dons e do poder que já está na sua vida, se enredou em pecado, continua em pecado e pensa que vai ficar assim. Aí Jesus disse assim, ó: mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, para que a gente possa, irmãos, fazer um trabalho bem feito para Deus, de maneira que Ele aceite, de maneira que o reino dele seja engrandecido aqui na terra, possa ter êxito no funcionamento deste trabalho, a primeira coisa que nós precisamos manter é este vínculo da intimidade com Deus, da salvação em Cristo Jesus, não dar bobeira para o pecado, não ficar enredado em pecado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não dá para ficar prostrado a vida inteira. Tem que se erguer, tem que se levantar, pegar na mão de Jesus e dizer: Senhor, Tu me salvou.
na vida de uma pessoa que um dia recebeu o poder de Deus na vida dela, ela teve alinhada com a fé, ela teve ali o momento dela de intimidade com Deus, salvação. E aí ela tinha dons, ela tinha poder de Deus, mas aí ela se afasta. Ela se afastou do Evangelho, ela se afastou da igreja. Essa pessoa, por isso que os demônios, eles não mexem muito com essas pessoas, porque eles pensam, se eu mexer e essa pessoa se arrepende na hora e volta para o Jesus que ela conhece, eu estou ralado. Agora, se é uma pessoa que não tem intimidade com Deus, tu vê que os demônios, eles conhecem, mesmo que seja uma pessoa que esteja fraca espiritualmente, que não esteja na comunhão, mas os demônios, ao atacar aquela pessoa ali, eles têm um receio, porque basta aquela pessoa fazer assim, ó, estou voltando para ti, Jesus, quem cai por terra são os demônios. Agora, se é uma pessoa, como aqui os filhos de Cefas, que eles apenas ouviam falar, eram telespectadores do povo de Deus, levaram uma pauleira. Por isso que nós temos que estar preparados, irmãos, para trabalhar no reino de Deus. Outra coisa muito importante aqui foi quando João Batista foi o primeiro que veio batizando, lá na beira do Rio Jordão. Ele veio anunciando, preparando o caminho para Jesus que estava vindo logo. Só que aí, depois daquele momento que Jesus, ele passa pelas águas do batismo, João Batista, quando vê ele na fila, diz assim, Senhor, eu não sou digno de te batizar. E Jesus diz, deixa para que se cumpra a palavra de Deus através da minha vida aqui. Jesus é caminho, é exemplo. Então Jesus estava ali na fila do batismo. Após isso, depois da consagração de Jesus, teve um momento em que Jesus, ele estava distante da onde João Batista estava, e de repente veio vindo as multidões, e Jesus e os discípulos estavam batizando gente também. E aí, quando João Batista ouviu falar, que alguém veio dizer, olha, aquele Jesus lá, ele está batizando gente, está batizando mais que tu, João. Olha aqui aonde que entra muitas vezes o perigo dentro da obra de Deus, a ciumeira, porque alguém está fazendo algo para Deus e o outro queria estar no lugar daquele. João Batista olha para aquele que veio fazer a fofoquinha e diz assim, olha, ele é o Filho de Deus, eu sou apenas um amigo do noivo. O noivo, ele é o dono da noiva, o amigo do noivo, ele se alegra por isso, e é o meu tempo, que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma pessoa resolvidona com Deus, irmãos, resolvidona consigo mesma. Não precisa ficar fazendo competição para trabalhar no reino de Deus. Ele sabia que ele veio para fazer um trabalho para Deus, ele veio preparar o caminho para Jesus, ele não veio ser o Jesus. E às vezes aonde que dá os problemas dentro do reino de Deus, e Jesus disse uma vez assim, ó, é impossível que não venham os escândalos no meio da obra, mas ai de quem por quem vier. Então a gente sabe que acontece, mas que não seja por nós, irmãos. Que nós tenhamos o coração quebrantado, que nós possamos começar este ano fazendo essa oração. Se não adiantar uma vez, faz ela todos os dias, mas diz assim, Jesus, tira o orgulho de mim, quebra o meu orgulho. Irmãos, e às vezes para quebrar o orgulho, tem que baixar a cabeça e descer lá nas águas. Agora é nas águas do Espírito, mas na mãe ele desceu lá nas águas barrentas do Rio Jordão. Ele teve que reconhecer as suas origens. Irmãos, nós não somos nada sem Deus. Nós estamos aqui, ó. Os irmãos, quando aconteceu a enchente, as enchentes ali, que foi uma catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, quantas equipes de pessoas, até mesmo aqui da igreja, os irmãos se mobilizaram e começaram a carregar ali roupa, comida para as pessoas que estavam precisando. Era uma equipe junta, unida. Tinha gente lá na enchente com salva-vidas, salvando aquelas pessoas, com aquelas jet ski e helicóptero e salvando as pessoas, mas tinha gente lá do lado de fora da enchente
novo pelo reino de Deus. E aí, quando nós olhamos, irmãos, o João Batista dizendo que ele cresce e que eu diminua. Todo aquele que for trabalhar para Jesus em alguma causa, nunca queira se aparecer no lugar de Jesus. Nunca queira no lugar de Jesus, irmãos. Nós somos seres humanos que estávamos caídos por causa do pecado. E esse Jesus maravilhoso nos salvou e nos projetou para trabalhar no reino dele. E ninguém tenha ciúme de ninguém também na questão do trabalho dentro da obra. Ah, mas eu estou há mais tempo dentro da igreja porque fulano agora chegou até fazer. Olha ali a parábola que a gente lê, irmãos. O povo judeu poderia dizer a mesma coisa para a igreja da graça agora, do tempo nosso. E é por isso que Jesus estava dizendo isso. Os que chegaram na madrugada, o povo judeu estava pensando assim, ó, Jesus veio para nós, é só para nós, a promessa é para nós. Ele chegou, eles não reconheceram. E aí veio para todo aquele que nele crê, seja salvo. E aí a todo aquele que crê nele e é salvo e está na última hora, é na nona hora, é na 10ª hora, vai estar se levantando e dizendo, Jesus, eis-me aqui, me envia a mim, Senhor. Eu quero fazer algo pelo teu reino, eu quero trabalhar na tua causa. Aleluias. Eu acredito, irmãos, assim, ó, com todo o entendimento que nós temos, tanto no conhecimento aqui, intelectual como espiritual da palavra de Deus. Eu sei que tem irmãos aqui que trabalham na lavoura e na época de serviço contrata a gente para estar lá trabalhando. E eu sei que tem o maior cuidado com aquele que está trabalhando consigo. Tem cuidado. Além dos salários, se a pessoa está meio ruim, lá está lá ajudando, né, irmã Lisete? Está lá ajudando aquela pessoa para se erguer de novo e continuar no trabalho. E agora eu pergunto para nós, irmãos, se nós, seres humanos, fazemos assim, será que Deus vai deixar alguém trabalhando na causa dele, necessitado de alguma coisa para a sua vida, que seja necessário? Essa pergunta fica para você pensar. O nosso Deus é justo, maravilhoso. Aleluias. E Ele só está esperando pessoas que queiram adorar, né, Laura? Que queiram adorar, que queiram servir. E aí tem gente que pensa assim, não, mas adorar é só cantando. Adorar é só pregando. Irmãos, adorar Jesus é lá no teu dia a dia. Quando alguém te dá uma oportunidade para te dar uma rasteira nele, enganar, mentir, e você faz bem ao contrário, glorificando o nome do Senhor, ali tu estás adorando a Cristo. Quando tu tens a oportunidade de fazer alguma coisa que possa prejudicar o teu lar, na área do adultério, da prostituição, às vezes uma tentação grande, mas você para e pensa, eu vou dizer um não para isso aí, porque eu sei que por trás disso, por mais bonito que esteja à minha frente, tem um capeta, porque ele quer a destruição do meu lar. Então, show, Satanás! E diz um não, e renuncia, e vira as costas, e ainda que saia correndo, que nem o José do Egito, da mulher de Potifar. Mas não dá o braço a torcer para o diabo. Isso é adoração, irmãos. Eu acho que a maior adoração, aquela que a gente faz na oração, no louvor, na pregação, é algo especial para que a gente possa, enquanto estiver aqui, servindo ao Rei e pregando o Evangelho. Mas a maior adoração, irmãos, é aquela lá, ó, no particular. É aonde só Deus está te enxergando, às vezes nem o cônjuge te vê. Às vezes ninguém está na volta, mas você está ali com as oportunidades para cair em pecado, para errar, e você está dizendo um não bem grande para Jesus ver. E se Ele vê, é o que importa, porque eu estou adorando a Ele. Amém? Vamos se colocando de pé. Finalizando esta mensagem. Aí alguém pode dizer assim, pastora, mas eu não sei, eu acho que eu queria algo maior, assim,
problema? Será que eles são mais do que um outro irmão que trabalhou na época? Em áreas diferentes? O Senhor Jesus nos dá essa parábola ao entender que todos foram assalariados da mesma forma. Todos trabalhando no reino. Quando nós olhamos as cartas dos profetas, dentro da Bíblia aqui, que a gente chama a carta dos profetas maiores porque os livros são mais grandes, e carta dos profetas menores porque os livros são mais pequenininhos. Será que um tem mais valor do que o outro? Por que será que Deus investiu tanto ali no Jonas, o fujão? O camarada foi chamado, era de Deus, foi chamado para uma obra, mas ficou com medo do lugar que ele tinha que ir, ficou com medo da missão e resolveu dar no pé. E aí Deus pega ele na trajetória do caminho, ele cai lá dentro do mar, ele é engolido por um peixe, ele sobrevive por 3 dias dentro daquele peixe, é lançado na praia e da praia ele vai fazer o que Deus tinha mandado para fazer. Será que ele é menos do que qualquer um outro que trabalhou para Deus também, do que a igreja que está fazendo hoje? Por isso não menospreze o que Jesus já colocou na tua vida para te fazer. Não menospreze, mas faz com zelo. E se por aventura alguém tem parado naquilo que Deus chamou para fazer, está parado, eu acho que não vale a pena, estou cansada. Irmãos, pede vigor para Jesus aqui nessa noite, que Ele vai te revigorar as forças e você vai continuar trabalhando na vinha do nosso Senhor. Porque vai chegar o finalzinho do dia, irmãos, que Ele vai ajustar de contas com todos nós, até mesmo com aqueles que lá na beira do caminho foram chamados, mas não vieram para mim. Tem isso também. Vai ter ajustes, irmãos, mas que nós possamos estar ali, atentos, na presença do nosso Senhor, para glorificar o nome dEle todos os dias de nossas vidas. Amém? Que a nossa oração possa começar desse jeito. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui pela igreja, com a igreja, diante de Ti. E a minha oração, Pai, diante do Senhor, num geral, quebra o orgulho que impera nos corações. Quebra toda a potência do orgulho, Jesus. Eu sei que o Senhor tem uma forma gloriosa de trabalhar com cada um. Com Naamã, o Senhor usou os amigos. O Senhor permitiu a lepra, mas este homem pode te conhecer quem é Deus. Teve a vida restaurada, mas teve que descer, teve que curar primeiro a lepra do orgulho. Jesus maravilhoso, nós estamos começando um ano e nós sabemos que a seara é grande e poucos os trabalhadores, e o Senhor pede para que nós oremos, para que o Senhor envie ceifeiros para a seara. Minha oração é desse jeito, Jesus, que o Senhor levante no meio deste povo gente com desejo grandioso no coração de se envolver, de trabalhar na obra, de fazer algo para o reino do Senhor. Amado Jesus Cristo, eu também estou orando para que as imaturidades elas sejam sanadas pelo Teu poder que é tão grande, e que cada um possa entender o lugar do outro no trabalho do reino do Senhor, e não queira ter, Pai, este ciúme, essa vontade de estar naquele lugar, mas aceite o lugar que o Senhor tem colocado em primeira instância para testar a fé, para ver se vai continuar prevalecendo e fazendo com excelência, porque eu vejo na Tua palavra, Pai, que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus vivo e maravilhoso, eu Te exalto por este povo, eu Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui já orando e se entregando nas mãos do Senhor para fazer a Tua obra. Abençoa, Pai, enche do Teu Espírito, e que possam ser usados nas mãos do Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? E amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso amado Jesus.